Antes de subir ao Pai, Jesus fez uma promessa de que enviaria o seu Espírito para todos os seus discípulos. Como é que o Espírito se faria presente entre os discípulos? O que ele faria através da igreja? Seria possível identificar a sua presença entre os fiéis apenas de uma forma ou ele faria coisas diferentes, em ocasiões diferentes? Existe por acaso algum dom que ele concede que seja melhor que os outros? Qual é o dom mais importante que precisa ser buscado todos os dias? No programa Está Escrito de hoje, nós vamos estudar como os dons do Espírito são concedidos à igreja. O programa Está Escrito, começa agora. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Eu quero agradecer aí a sua companhia, a sua audiência, mais uma vez aqui no seu programa Está Escrito, para juntos da Palavra de Deus, a gente consiga aqui aprender o que é importante no nosso relacionamento extraordinário com o Espírito de Deus. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Durante esses últimos programas, nesse novo formato aqui do programa Está Escrito, a gente está gastando um tempinho para estudar melhor como é que o Espírito de Deus se relaciona conosco individualmente e também coletivamente. E hoje, o tema aqui do nosso programa é os dons do Espírito. Como é que Deus, através do seu Santo Espírito, alcança, muda, transforma a realidade da igreja. Para isso, talvez seja o capítulo mais conhecido da Bíblia sobre a questão dos dons espirituais. Quero te convidar para ir lá, então, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Quero ler com você aqui alguns versos. Do verso 3 em diante, diz assim o texto. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ele continua, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações. Mas ele complementa aqui dizendo, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, a capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, agora observe, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. O Espírito Santo, ele distribui diversos tipos de presentes. Todo mundo gosta de ganhar presente, até mesmo no Natal, quando a gente ganha aqueles presentes estranhos, não é mesmo? Meia, um cartão ou coisa do tipo. Agora, qual é o grande foco desse presente que o Espírito Santo nos oferece como comunidade de Deus, o corpo de Cristo? Queria que você pensasse que a grande virtude da igreja não está naquilo que ela pode fazer, mas em quem faz junto, é o Espírito Santo. Mais do que qualquer coisa ou alguma coisa que ela necessite, o Espírito Santo
ele dá de si mesmo. Por isso que a promessa mais importante não está no poder do Espírito Santo. Entenda uma coisa, mas na presença do Espírito Santo. Se o Espírito está presente na igreja, no crente, em você, nunca vai faltar o poder que a gente precisa. Portanto, mais do que buscar o poder do Espírito, hoje aqui, a gente precisa entender que precisamos buscar a presença do Espírito em nós, e mais do que isso, olha, entre nós, entre a igreja. As pessoas têm medo que a igreja vá fracassar diante do secularismo. Tem gente que diz, o mundo entrou dentro da igreja, ele está derrubando tudo, sabe? De fato, o secularismo, que é essa mistura das coisas sagradas com as coisas seculares, ele tem se intensificado assim fortemente em todos os lugares, especialmente dentro das igrejas. E o que foi que ele trouxe como consequência? Duas coisas muito preocupantes. A primeira delas, ele trouxe uma rejeição imensa à verdade da Bíblia, e especialmente à realidade do funcionamento da igreja. Mas essa não deve ser a nossa maior preocupação. A gente não deve gastar tempo pensando no problema. Como é que a gente pode resolver isso e tudo mais? A gente tem que buscar a solução para esse problema. E a resposta para o secularismo está naquilo que Deus prometeu abundantemente. E que, por ironia, é exatamente o que está faltando. E o que está faltando? A presença do Espírito Santo. Para uma pessoa cheia do Espírito e uma igreja cheia do Espírito, não existem barreiras. Nada pode conter uma pessoa, um crente, uma igreja que vivem pelo Espírito de Deus. Por isso que hoje a gente precisa suplicar ao Pai, dizendo assim, Senhor, mande sem limite a presença do Seu Espírito, para que a gente tenha o poder que a gente precisa cada vez mais para enfrentar os nossos desafios. Agora, se a gente entender isso aqui, que nós estamos conversando, isso coloca as coisas na perspectiva correta. De que forma? Não somos nós que usamos o Espírito, mas é Ele que nos usa. Isso faz total diferença, sabe por quê? Tem muita gente que quer usar o Espírito, diz assim, Espírito, você tem que fazer isso, trabalhe dessa forma, faça determinada coisa. Agora, como é que Ele nos usa, o Espírito Santo? Ele faz isso através dos dons, ou os presentes que Ele distribui. E quando Ele faz isso, Ele nos transforma em instrumentos nas mãos de Deus. Que extraordinário, não é? Você quer saber como é que funciona na nossa vida os dons que o Espírito Santo nos dá? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, o funcionamento dos dons do Espírito. E a primeira coisa que eu queria falar para você é que todo dom que nós recebemos é espiritual. Isso aqui é muito importante. Eu queria te convidar a prestar atenção aqui no que a Bíblia diz. Logo no início da leitura que a gente fez aqui, no verso 3, o final do verso diz assim, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito de Deus. O que isso aqui significa? Uma coisa, que o Espírito é o responsável pela iniciação na jornada espiritual da fé. O que isso significa ainda? Que a vida no Espírito ela não é vazia, ela não é banal. Toda pessoa que está no Espírito, ela é introduzida na vida espiritual para cumprir um propósito, que não é escolhido por ela, mas pelo próprio Espírito. É dentro desse contexto que a mesquinhez, a vaidade, o egoísmo se tornam agora coisas passadas. Porque o Espírito Santo, ele nos coloca na direção certa para fazer aquilo que nós precisamos fazer. E quando a gente avança um verso só, do verso 3, a gente descobre que o Espírito, no verso 4 aqui, capítulo 12, a gente descobre que o Espírito, ele é a origem de todos os dons espirituais. Isso significa que tudo aquilo que Ele faz, que Ele nos concede, deve ser colocado a serviço de Deus. Deu para entender? Não existe dom que eu uso para mim mesmo, para minha própria edificação. O dom deve ser usado a serviço de Deus,
para edificar a sua igreja. E aqui acontece uma coisa muito importante, que é o encontro da fé se transformando num encontro com o Espírito. Quando eu estou indo a serviço de Deus, eu estou indo ao encontro do Espírito de Deus. Você quer mais do Espírito na sua vida? Você precisa mais servir a Deus. Isso significa que o encontro com o serviço ao próximo é um encontro com o Espírito. Você é batizado no Espírito. Quem não se move para a fé está resistindo, assim, o Espírito de Deus. Quem não se move pela fé, ele está distante do Espírito de Deus. Quem não se move para o serviço está lutando contra o Espírito de Deus. Agora, quem não se move em serviço está desconectado do Espírito. Quem tem o vazio aqui no coração só tem isso, porque ainda não descobriu o Espírito de Deus e o que Ele pode fazer na nossa vida. Entenda uma coisa, se você é mais conhecido por aquilo que você duvida do que aquilo que você precisa crer, vou te dar uma receita aqui, um remédio espiritual. Você precisa experimentar o Espírito. Existe algo que eu preciso fazer hoje, agora, através do Espírito. Mas existe algo diferente que eu preciso descobrir também agora, através do Espírito. E o que eu preciso fazer ou descobrir? Eu preciso descobrir o sentido, a motivação, a realização da vida, que para qualquer pessoa se encontra única e exclusivamente na pessoa do Espírito Santo. Quando a gente encontra uma geração vazia do mundo que a gente vive hoje, é porque essa geração está se afastando do Espírito de Deus. Porque quando nós transbordamos do Espírito, Ele não deixa a gente com as mãos vazias, e muito menos a nossa agenda desocupada. Deus sempre escolheu pessoas para o seu serviço que são extremamente ocupadas. Já parou para pensar? Ele nunca pegou alguém que estava de braço cruzado lá pensando, o que eu vou fazer hoje? Deus sempre chamou pessoas que tinham agenda lotada. Então, se você está aí afadigado, cansado, extenuado, sabe, não aguento mais, deixa eu te dizer uma coisa. Qual que é o chamado do Espírito que você está recusando? Ou você não está conseguindo aí prestar atenção? Entenda, todo dom é espiritual. Mas tem uma segunda lição. Todo dom é importante. Sabe por quê? Os dons são capacidades que Deus nos concede através da sua graça e do seu poder. Para que Ele faz isso? Para habilitar, preparar pessoas para alguns serviços específicos. Agora veja, o foco não deve estar na utilidade. Por exemplo, você não pode pensar, não, eu só vou trabalhar para Deus se de fato o que eu fizer as pessoas vão perceber, vão notar. Não, o foco não deve estar na utilidade. Você precisa entender que o Espírito ele nos leva a compreender uma coisa muito mais importante que isso. O foco também não deve estar na variedade, na diversidade. Ele não deve estar também na abrangência, no alcance. Talvez você pense assim, eu não faço nada para Deus, não faço nada por Deus, porque ainda não achei algo que vai me colocar em destaque no palco, no centro da atenção das pessoas. O foco precisa estar na disponibilidade para servir a Deus. É assim como a metáfora que Paulo usa aqui em 1 Coríntios 12, que o corpo ele é único e ele tem membros que são importantes, mas talvez não tenham assim tanta utilidade quanto outros. Mas se um membro ele vem a faltar dentro do corpo, a falência, a morte de qualquer órgão afeta o corpo todo. Talvez você pense, a mão é importante, mas não é tão importante quanto o cérebro. Imagina se ela parar de funcionar. O pé não é tão importante quanto o coração. Agora imagina se ele parar de funcionar. Perceba que qualquer dano que a gente tem em algum membro afeta o corpo todo. Da mesma forma, quando a gente sente a ausência de algum dom, a igreja, como um corpo todo, vai sentir a ausência desse dom.
Portanto, ninguém pode enterrar o talento, o dom, como naquela parábola que Jesus contou, porque isso vai afetar o corpo todo, vai afetar a igreja, as pessoas. Tem muita gente que pensa assim, não, só música é importante na igreja. Ah não, só o departamento infantil, eu vou cuidar das crianças que são o futuro. Alguns pensam, não, eu só vou fazer na igreja o ministério do ensino, então se não me colocarem para pregar, para profetizar, para fazer alguma coisa, eu não faço nada. Deixa eu te dizer uma coisa. Esse é exatamente o problema que a gente encontra na igreja de Corinto. Paulo diz assim, que não faltava nenhum dom para aquela igreja. Quando ele está lá no começo da carta, capítulo 1, verso 4, e no verso 7, ele diz assim, olha, vocês não têm falta de nenhum dom. Mas essa igreja era problemática. Onde é que estava o cerne do problema dessa igreja? É que eles estavam disputando entre si qual dom era o mais importante. Eu não sei se você já viu briga de vaidades, de egos, entre líderes religiosos, pastores, bispos, tentando entender quem é mais importante para a igreja. Esse tipo de problema acontecia lá em Corinto e trazia uma bagunça danada ali no contexto da adoração. Quando você vai lá, você observa exatamente isso. E é por isso que hoje a gente precisa entender que Deus, Ele trabalha com ordem. Não é uma disputa. Lá no capítulo 14, se você avançar, no verso 33, diz assim, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Se você avançar um pouquinho mais, no capítulo 14, aqui o verso 40, diz assim, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Olha só que interessante. No contexto da adoração, quando as pessoas estão reunidas em nome de Deus, seja numa igreja, seja numa comunidade, precisa haver harmonia. Não pode haver disputa, briga de vaidades, a fogueira do ego. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 7, ele diz assim, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. O que isso significa? Que a manifestação do Espírito sempre terá como objetivo a edificação. Ele vai tirar um proveito do uso específico de um dom que você tem. É por isso que na primeira carta ainda, no capítulo 12, o verso 18, ele diz que Deus ele dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Veja, ele colocou 2 mãos, por quê? Ele que criou a gente assim. 2 pés, porque ele criou a gente assim. E da mesma forma como ele fez o corpo do ser humano, do jeito que ele também fez a igreja do jeito que ele é. Para que a gente consiga usar esses dons e com isso abençoar demais as pessoas. Eu queria falar agora sobre uma segunda coisa relacionada aos dons. Mais do que o funcionamento, qual que é a dimensão? Qual que é o alcance? Você encontra no Novo Testamento 4 diferentes listas que mencionam dons diferentes no Novo Testamento. Lá em 1 Coríntios 12, que eu disse aqui, talvez seja a mais conhecida, nós encontramos 13 diferentes dons. Já em Romanos 12, você vai encontrar 7 dons diferentes, sendo que 5 não aparecem em Coríntios. Lá em Efésios 4, você tem mais 5 dons. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, você encontra 2 dons diferentes. Quando você soma tudo isso, Coríntios, Romanos, Pedro e também Efésios, você chega à quantidade aproximada de 20 diferentes dons. Mas se você for analisar a Bíblia, pode ser que o total ainda seja um número muito maior. Agora, como que a gente pode organizar o funcionamento desses 20 ou mais dons a serviço de Deus? Paulo ele descreve que Deus, ele dirige a sua igreja através da sua sabedoria. E quando você vai lá no capítulo 3, o verso 10 de Efésios, diz que Deus cuida, dirige, ele conduz a sua igreja através da sua multiforme sabedoria. Curioso que essa palavra aqui significa literalmente uma maneira mesclada. A sabedoria de Deus é como se fosse uma obra de tapeçaria. Você já viu como é que um tapeceiro trabalha? Ele vai usando partes diferentes, ele vai juntando num mosaico que parece não fazer sentido a princípio, mas depois vira uma obra-prima. Talvez ainda para você entender a sabedoria de Deus para lidar com a igreja, você deveria pensar num artista que tem na sua mão
ali uma aquarela, uma variedade de tintas, e ele vai traçando, às vezes, com diferentes cores, a sua obra-prima, e a princípio não faz muito sentido, mas no final você vai entender o que ele está fazendo. Assim, é Deus quando trabalha com a igreja. Você olha para a igreja e pensa assim, mas isso aqui é a menina dos olhos de Deus? Deixa eu te dizer, Deus trabalha com qualquer igreja. Deus trabalha para a sua igreja, especialmente de uma forma mais evidente. Se você quer saber se uma igreja está ou não cumprindo o propósito de Deus, vou te dar aqui uma dica. Existe uma forma de você identificar isso. Como? A igreja que anda no Espírito, ela vai manifestar uma coisa, que é um dom mais sublime. Significa que existe hierarquia nos dons? Sim. A gente entendeu aqui que o Espírito Santo distribui como ele quer. Mas ele não nos impede também de querer outros dons, maiores dons, melhores dons. Ele disse isso no capítulo 14, ali o verso 1, seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. No capítulo 12, o verso 31, ele diz assim, olha, procurai com zelo os melhores dons. Se existem melhores dons, é porque existem dons que não sejam assim tão importantes. Nós devemos procurar os dons que são mais úteis. Na visão de Paulo, vamos tentar enquadrar aqui, na visão de Paulo, qual é o dom mais importante? Para ele, Paulo, o dom de profetizar, ele é superior, por exemplo, ao dom de falar em línguas. Aqui no capítulo 14 ele deixa claro isso, no verso 39. Olha só o que ele diz aqui. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não o proibais em falar em outras línguas. Veja, a gente já descobre aqui uma hierarquia. Mas qual seria o mais sublime de todos os dons? Você deve saber, não é mesmo? No último verso do capítulo 12, quando ele está falando sobre os dons, no verso 31, ele faz aqui uma apresentação extraordinária do melhor dom, o mais sublime. Ele começa a dizer assim, eu passo a mostrar para vocês um caminho que é sobremodo excelente, um caminho melhor, um caminho maior, um caminho mais sublime. Que caminho é esse? É o caminho do amor. Por que o amor é o mais sublime dom que o Espírito concede à sua igreja? Porque todos os dons do Espírito têm prazo de validade, mas o fruto do Espírito, que se evidencia através do amor, isso aí não tem. Lá no capítulo 13, que é o capítulo do amor, Paulo diz assim, o amor jamais acaba. Havendo profecias, elas vão desaparecer. Havendo línguas, elas vão cessar. Havendo ciência, ela vai passar. Mas o amor jamais acaba. Sabe por quê? As virtudes do Espírito, elas são eternas. O amor, a paz, a bondade, a justiça, os elementos do fruto do Espírito, eles são eternos. Por isso que o dom mais sublime, o dom mais especial que o Espírito de Deus concede à sua igreja, ele vem no formato do fruto do Espírito, o amor. É o amor que dá a percepção de que certas partes do organismo, da igreja, que são mais fracas, elas precisam de proteção especial. Os dons que são menos importantes, eles também precisam ser cuidados. Por isso que lá, no capítulo 12 de Coríntios, 22, 23, Paulo diz assim, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos, a esses damos ainda muito mais honra. Também o que em nós não são decorosos, nós revestimos de especial honra. Sabe por quê? Escrevendo a carta à igreja aos Efésios, capítulo 4, verso 15 e 16, ele diz, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo o justo,
aquele que faz com que cada parte coopere, ele efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Sabe o que isso significa? Com Deus só funciona de um jeito. Não é pelo poder, não é pelo prestígio, não é pela honra, é pelo amor. Por isso, se você quer saber o que você pode fazer que agrada a Deus, deixa eu te dizer, você pode amar. Pode começar agora. O amor, ele não se expressa em palavras, mas sim em atos. São às vezes pequenas atitudes que fazem toda a diferença. Você pode hoje decidir se tornar alguém mais cheio do Espírito, fazendo atos de serviço, de amor, para aqueles que tanto precisam. Você quer uma bênção de Deus, uma consagração especial, para que a sua vida seja de fato um instrumento do Espírito de Deus? Eu queria hoje orar aqui com você, para consagrar você, o seu ministério, o seu serviço a Deus, seja ele extraordinário ou seja ele comum, ordinário. Deus vai abençoar e você vai fazer a diferença. Feche os olhos e ore comigo. Senhor, estamos aqui nesse instante suplicando a Tua bênção, a bênção do Teu Santo Espírito sobre nós. Que o Senhor consagre tudo que temos e que colocamos em Tuas mãos para o Teu serviço. Assim, eu entrego em Tuas mãos esse querido amigo, essa querida amiga que acompanha aqui o programa Está Escrito, para que ele tenha o poder e a unção do Teu Santo Espírito. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu queria dizer para você que está gostando muito de entender mais o tema do Espírito Santo, que a gente pode compreender mais esse assunto tão importante e necessário da Bíblia através desse guia de estudos, o Espírito Santo, o Deus dos bastidores. A Novo Tempo preparou com você com muito carinho esse guia de estudos para te ajudar a crescer espiritualmente. Então, se você tem curiosidade e quer saber mais sobre esse tema, que é muito importante, é só entrar em contato agora com a gente. O número que está aparecendo aqui embaixo, 12 98244 4449. Esse é o nosso WhatsApp. Você vai solicitar o guia de estudos Espírito Santo, o Deus dos bastidores. E você, que é o nosso querido amigo Anjo da Esperança, fica aqui o registro da nossa gratidão, porque através da sua doação, nós temos sido aqui beneficiados para produzir materiais como esse e também preparar programas como esse Está Escrito para abençoar a vida das pessoas. Muito obrigado. Se você é anjo, continue nos ajudando. Se você ainda não é anjo, é só entrar em contato com o número que está aparecendo aqui e dizer: eu quero ser também um anjo da esperança, um apoiador da Rede Novo Tempo de Comunicação. Que alegria poder terminar com você esse programa dessa forma tão especial. Eu quero te lembrar que está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço para você, que Deus abençoe sua vida, a sua família e especialmente o seu ministério. E assim, com a presença do Espírito, que você leve paz e esperança àqueles que tanto necessitam. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.